Oi, 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 Daiane Faria trazendo mais um caso real para você. E esse caso é de um grande empresário, talvez um dos maiores empresários na área dele, mas que, no fundo, quando ele deitava no travesseiro, ele sentia angustiado. Um homem extremamente insatisfeito, que boa parte da sua vida ele escondeu isso das pessoas. Quando ele me procurou, ele disse o seguinte: Daiane, eu não entendo. Eu alcancei tudo o que eu sempre sonhei, mas eu me sinto insatisfeito, vazio. Parece que eu não tenho felicidade dentro de mim, mesmo tendo tudo que eu sempre sonhei. Bom, se você é um empresário, se você é alguém de sucesso, pode ser que em algum momento você tenha passado por isso. Por quê? Fica comigo durante esse caso, eu vou te explicar exatamente o que acontece com essas pessoas bem-sucedidas. Nós entendemos ali, o objetivo, você está chegando aqui agora, é entender de fato o que está por trás do sintoma. Nesse caso, o que é que causava aquele sentimento de vazio, de insatisfação, de falta de felicidade, por assim dizer. Eu e ele vamos fazer um mergulho bem profundo para entender o que aconteceu, quem de alguma maneira acabou influenciando nesses sentimentos. E olha só que interessante. Aparentemente, esse homem nunca havia sofrido nada de traumático na vida dele. Uma boa infância, pais interessantes, bom relacionamento, ambiente familiar saudável, não havia nada que justificasse aquele sentimento ali na vida do meu cliente. E outro ponto, ele nunca achou que precisaria buscar por tratamentos psicológicos. Afinal de contas, para ele, isso era uma fragilidade. Só que, olha só que interessante, pessoal. É muito comum, né? Às vezes a gente ter essa resistência. Poxa, eu não preciso de um terapeuta, eu não preciso de um mentor, eu não preciso de uma ajuda quando eu consigo resolver sozinho. E boa parte das coisas na nossa vida a gente de fato consegue. Mas tem um ponto que a gente chega que não adianta você querer tentar resolver sozinho. Por conta própria não vai. E a primeira coisa que você precisa começar a fazer é entender que insistir em resolver isso por conta própria só vai fazer com que você adoeça cada vez mais, perca mais tempo e muitas vezes até dinheiro. Afinal de contas, enquanto você não resolve essa situação, por mais que você tenha alcançado o sucesso financeiro, aquele sucesso emocional ainda é uma trava na sua vida, entende? Pois bem, volta aqui comigo. Ali, na hora que a gente passa ali pelo processo, logo no primeiro encontro, o que a gente descobre que havia por trás daqueles sentimentos? Ele sempre foi um bom garoto. Ele sempre foi um bom filho, respeitoso e inteligente, mas o irmão, que era mais custoso e rebelde, por assim dizer, ao ponto de vista do meu cliente, aquele irmão tinha muito mais atenção do pai do que ele. Então ali começa a construir um sentimento de inferioridade. Ok, como a gente sabe, no algoritmo inconsciente, isso passa a ser um registro, por assim dizer. É como se em algum lugar da sua mente isso ficasse registrado. E com o tempo, se houver outros motivos que podem ser associados a esse registro, isso cresce. Não necessariamente seguindo a mesma lógica. Não estamos querendo entender somente o que está por trás, mas como o cliente interpretou aquilo que ocorreu e como inconscientemente ele traz isso para a vida dele. No caso do meu cliente, ele enfrenta outras situações na vida dele, como, por exemplo, a perda de um relacionamento, a separação dos pais no futuro, enfim, uma série de questões emocionais que acabaram impactando e tornando aquilo um elo emocional. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa trabalhar o que de fato está por trás do seu sintoma, por trás da sua dor, por trás do seu sofrimento, por assim dizer. A partir do momento em que a gente descobre o que nós estamos fazendo, a gente está entendendo e desfazendo esse elo emocional. Entende até aqui? Se você tiver qualquer dúvida enquanto você assiste os meus casos, pode deixar o seu comentário aqui que eu faço questão de te responder. Ok, uma vez que a gente descobre,
a gente resolve. Em cada uma daquelas cenas, em cada uma daquelas associações, é como se nós reprogramássemos aquele código inconsciente, por assim dizer. Eu uso essas palavras para poder ficar mais simples de vocês entenderem, ok? Mas tecnicamente teria um outro nome. Pois bem, a partir do momento em que logo nesse primeiro encontro o meu cliente ele entende, ele resolve e ele começa a se desprender disso, o que começa a acontecer na vida dele? Como ele me relata, Daiane, foi uma das primeiras vezes que eu fui viajar com a minha família e eu realmente pude sentir o momento, pude sentir a felicidade de simplesmente estar ali com a minha família, sem muitas coisas, mas o simples fato de me perceber pertencente àquele momento já causou em mim um estado de felicidade genuína que há muitos anos eu não sentia. Isso daqui, por que ocorre? Porque a partir do momento em que você descobre, entende e resolve, você está dizendo ao seu inconsciente que aquele mecanismo que ele usou anos atrás não funciona tão bem agora. Programar esse algoritmo inconsciente. A partir disso, passado-se ali cerca de 30 dias, a gente tem o nosso segundo encontro, onde ali nós aprofundamos ainda mais para identificar se havia algo mais por trás daquele sentimento. E você não vai acreditar. Tinha algo ali que nem ele mesmo fazia ideia do quanto aquilo influenciou a vida dele. Lembra alguns minutos atrás, quando eu falei que ele perdeu um relacionamento? Pois bem, no término do relacionamento dele, a ex-namorada ali, foi o primeiro amor da vida dele, a ex-namorada falou várias coisas para ele. Coisas que normalmente uma pessoa com raiva num término de relacionamento é capaz de dizer, e eu nem vou entrar aqui nessas questões. Mas enfim, aquelas coisas que ela disse a ele, aquilo de alguma maneira reforçou para ele a ideia de que ele tinha que dar conta, de que ele tinha que fazer acontecer, que ele só seria homem de verdade se ele conseguisse tudo o que ele queria. E, poxa, peraí, isso é bom, ok? Isso não é ruim, afinal de contas, isso levou o meu cliente também ao sucesso. Mas aquilo só existia para provar para ela, ou para aquele papel dela, de que ele era capaz. Ele não se sentia dono de tudo que ele havia construído. Gente, parece pouco, né? Uma cena, um ex-relacionamento ali, mas para o inconsciente isso é algo muito grandioso. Nesse segundo momento a gente trabalha tudo isso, ele liberta, por assim dizer, daquilo que foi dito ali para ele, trazendo aqui de uma maneira muito simples, mas na hora ali é algo muito mais profundo do que eu estou dizendo aqui para vocês. Enfim, a partir disso, o que começa a acontecer logo no segundo mês desse meu cliente? Ele começou a perceber várias coisas na empresa dele que estava errada. Como ele disse, Daiane, eu sempre vi isso como algo extraordinário e muito bom. Por que agora isso tem me incomodado? Por que agora eu estou percebendo várias falhas no meu processo? E aqui, gente, o que eu mais adoro é porque a possibilidade da memória-análise, e óbvio, né, eu também trabalhei com grandes empresários e eu participei de conselhos administrativos de várias empresas. Então existe todo esse lado em que eu de fato consigo ajudar o meu cliente ali no olhar também quanto ao negócio dele. Mas aqui até então, nós não havíamos feito nada relacionado à vida profissional dele. Só que a visão dele de mundo enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto alegria, enquanto felicidade, ela muda. E automaticamente, quando muda isso, passa a existir dentro dele um novo olhar. E esse olhar, ele não é limitado mais à sua vida pessoal, mas também na vida profissional. E foi tão interessante esse caso, porque depois que a gente trata ali, né, de maneira terapêutica, todo esse processo dessa dor pessoal dele, ele parte ali para uma outra ideia de trabalhar a performance dele enquanto empresário. E aqui acontece uma reviravolta na vida dele. Por quê? Ele sempre teve a empresa, ele sempre foi bem sucedido, só que a partir de agora ele começa a entender que não era exatamente aquilo que ele gostaria de ter feito. Então, essa grande mudança na vida do meu cliente é que ele sai desse papel da empresa, ele contrata ali uma pessoa que assume esse lugar dele, a gente faz todo o processo de sucessão. Há uma pessoa, então, que cuida da empresa e agora ele dedica a algo que está muito mais próximo do que ele sonhava, que é um processo de mentoria dentro da área dele.
E isso daqui possibilitou ele ter mais tempo com a família, viver melhor e fazer várias outras coisas. Mas o principal, como ele bem disse, Daiane, eu só posso dizer que eu me sinto preenchido. Preenchido de algo que eu não sei explicar, mas eu me sinto bem, eu me sinto potente, eu me sinto capaz de realizar qualquer coisa que for preciso. Seja no meu trabalho, seja com a minha família, eu me sinto pertencente agora. Eu gosto muito desse caso, afinal de contas vai completar 8 meses que nós estamos nesse processo e toda essa reviravolta aconteceu nesse intervalo de 8 meses. Hoje, antes de gravar esse caso dele, eu decidi conversar com ele para saber como que estava tudo e contei para ele que eu iria gravar o caso. Aliás, todos esses casos aqui são autorizados, então pode ficar tranquilo. Se algum dia você vier também fazer o tratamento comigo, eu só vou contar o seu caso se você me autorizar. E ali, né, ele comenta comigo, ele fala, poxa vida, né, Daiane, eu te procurei por uma coisa e tantas outras coisas maravilhosas aconteceram na minha vida. E, obviamente, eu sou suspeita para falar, por isso que eu falo para as pessoas que às vezes têm dúvida quanto ao processo, pesquisa. Olha o que as pessoas estão falando do processo, de mim. Por quê? Exatamente nas pessoas que não aguentavam mais. E principalmente naquelas pessoas que não queriam ficar anos em processos terapêuticos, que não queriam sentar ali para ficar falando dos seus problemas, mas sim exatamente naquelas pessoas que estavam cansadas e que gostariam de colocar um ponto final. Eu gosto de dizer que logo, né, na primeira sessão de memoranálise, eu brinco que é como se fosse uma dose única potente de um grande remédio ali, por assim dizer. Por quê? Ela vai atuar na verdadeira raiz desse problema, entende? E para isso não precisa de muitas sessões, longas sessões, de forma alguma. Uma vez que você entende o que vai acontecer no processo, sou eu que vou conduzir você. E a única coisa que eu peço aos meus clientes é: se entregue e siga as instruções. E é por isso que há muita reviravolta positiva assim na vida das pessoas. Eu sei que para muitos empresários não é fácil assumir que precisa de ajuda, mas entenda, isso não é uma fragilidade, ao contrário. Como eu vejo, né, nesse meu cliente, e ele também assume isso para mim, eu não tinha ideia, Daiane, de que eu era toda essa potência, eu me achava fodão, mas depois que eu entendi de fato quem eu era e como eu fui constituído, por assim dizer, eu me permiti ser muito mais do que eu era. Isso daqui, gente, é uma potência inexplicável. Então, se você talvez é um empresário e às vezes, poxa, peraí, será que é uma resistência ali, buscar por ajuda, passar por algum tipo de processo? Entenda, isso é para te ajudar a alcançar resultados ainda maiores, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Beleza? Espero que esse caso tenha contribuído com você. Se faz sentido, quem sabe agora é o que você precisa para poder destravar algumas coisas, descobrir algumas respostas e avançar cada vez mais. Na descrição desse vídeo aqui tem um link onde você fala direto com a minha equipe, eles vão te direcionar para o melhor caminho para te ajudar a resolver o seu caso também. Até mais e um forte abraço!